Agora, em 2014, o golpe militar que instaurou a ditadura no Brasil completa 50 anos. O tema de hoje do MGT Entrevistas é o trabalho da Comissão da Verdade da OAB de São Paulo. O nosso entrevistado é Belisário dos Santos, que é vice-presidente da comissão criada pela Ordem dos Advogados do Brasil. Belisário, um prazer aqui receber o senhor aqui no MGT Entrevistas. É um prazer estar aqui com vocês. Belisário, para começar, eu queria que você falasse um pouquinho por que se criou a Ordem dos Advogados do Brasil, resolveu criar aí a Comissão da Verdade de São Paulo. Bem, aí a gente precisa voltar um pouco atrás. Qual é a razão de ser das Comissões da Verdade? A Comissão da Verdade, a Comissão Nacional da Verdade, que era uma luta de todos nós, ela é criada exatamente para recuperar a história, para recontar a história verdadeiramente como ela se passou e não como era a história oficial. A Comissão da Verdade, ela vem de um anseio pela memória, de restaurar, de restabelecer a memória brasileira daqueles anos, como é que foi a resistência, as histórias de dor, de alegria, de tristeza, enfim, as histórias de emoção que aconteceram. Então, a Comissão da Verdade tem sentido no sentido de restabelecer o que aconteceu verdadeiramente, restabelecer a história. É um direito da cidadania, não só dos que sofreram, mas da cidadania como um todo. Há documentos internacionais, jurídicos, que dizem que isso é um direito da sociedade, restabelecer a memória e, com isso, lutar pela justiça, lutar pela verdade, né? Esse é o tripé: memória, verdade e justiça. E quando isto ocorre, a Ordem dos Advogados do Brasil, com o presidente Marcos da Costa, ele decide que a Ordem dos Advogados tinha que recontar a história da ótica dos advogados, né? Também era uma aspiração dos advogados, era uma ótica nunca vista. Os advogados sempre eram chamados para falar sobre outras coisas, etc. Mas a ótica dos advogados, que é uma ótica curiosa, que é uma ótica muito interessante, não havia sido contada. Então, e a própria Ordem dos Advogados não tem a história daqueles tempos. Então, decidiu-se convocar advogados que tenham tido militância naquela época, mas não só como advogados de presos políticos. A minha história foi de advogado de presos políticos, mas também como advogados que lutam pelas prerrogativas dos advogados que iam sendo presos, enfim, que sofriam qualquer tipo de violação. E também pela ótica dos advogados que trabalhavam para a classe trabalhadora, que viram as violações ao operariado, enfim, aos trabalhadores, e foram muitas as violações, né? E esses advogados eram testemunhas disso. Em muitos países da América Latina, advogados de direitos humanos são os advogados que defendem os trabalhadores. Então, para recuperar essa ótica, que a gente criou a Comissão Nacional, a Comissão da Ordem dos Advogados de São Paulo. Depois se irradiou para o Brasil, o Conselho Federal criou a Comissão do Conselho Federal da Ordem, e isso foi se irradiando pelo Brasil. E aqui em São Paulo, a gente tem aqui em São Paulo, no antigo prédio do DOPS, né, o Museu da Resistência, e agora uma exposição super interessante, que é Advogados da Resistência, que conta justamente essas histórias, a sua história e várias histórias. Queria que você destacasse algumas das histórias aí representadas aí. Essa é uma parte desse esforço, Viana. Essa é uma parte desse esforço de recuperar a história. As histórias dos advogados, elas são curiosas, elas não são necessariamente trágicas, né? Mas elas são muito curiosas e, enfim, uma das histórias que ocorreu comigo, depois de ferido num embate com agentes da repressão, uma pessoa procurada, cujo nome constava de cartaz, Monir Tarran, essa pessoa ferida não consegue mais ficar na clandestinidade. O irmão nos procura também, um grande advogado de Minas Gerais, Farid Tarran Saab, e ele nos procura e nós programamos a entrega desse preso. E programamos a entrega desse preso e procuramos, eu, Antônio Mercado e o Farid, procuramos o procurador da Justiça Militar em São Paulo, Durval Araújo. Esse homem com quem a gente se batia todos os dias nos júris da Justiça Militar, esse homem, nesse dia, ele teve uma dignidade exemplar. Marcamos a apresentação depois de uma noite de
fugas, e o DOI-CODE estava em cima dessa história, dessa pessoa. Conseguimos marcar num hospital na Avenida Pompeia, e ele estava lá. Ele recebe essa pessoa ferida, e numa cerimônia nunca mais irei ver, a pessoa ferida não podia falar, escreve algo dizendo que abandonava as armas em função da lesão. O procurador-geral disse que recebia nos termos da Convenção de Genebra e mandou para a operação, a mesa cirúrgica, e salvou a vida dele. A repressão chega imediatamente após, tenta entrar na sala cirúrgica para pegar, sei lá, seria morto possivelmente. O procurador da Justiça Militar não deixa. E essa história custou ao procurador da Justiça Militar todas as promoções que ele poderia ter tido. Ele chegaria ao Superior Tribunal Militar, nunca chegou, aposentou-se em primeira instância, e para nós, Antônio Mercado, eu e Faíde, custou a prisão. Então são histórias como essa, que são histórias em que, e muitos outros advogados, denúncias de tortura, pessoas que tiraram listas de torturados de dentro do cárcere e divulgaram internacionalmente, pessoas, advogados que fizeram isso, advogados que conviviam com os presos e eram sua família, advogados que em momentos de greve de fome impediam que presos fossem torturados. Há muitas histórias e algumas delas estão retratadas nos Advogados da Resistência. É interessante visitar essa exposição, que vai até, creio, dia 23 de fevereiro, porque há pessoas que estão contando essas histórias. Enfim, se há algum interesse na pesquisa, além daqueles filmetes que aparecem, há todo um depoimento. Há histórias de muitos advogados, alguns deles viraram deputados, outros seguiram como advogados, outros viraram ministros, secretários de Estado, enfim. Mas em comum, eles tinham uma coisa muito curiosa, eles tinham uma fraternidade entre eles. Em São Paulo havia uma fraternidade entre eles. O Idibal tinha uma expressão que era, ele ligava para a Justiça Militar e quem quer que atendesse, ele fala: atenção, chegou a democracia, vocês vão todos presos. Até porque ali se praticou tortura, no prédio da Justiça Militar se praticou tortura, e a violência, ainda que institucional, a violência das sentenças injustas, das pessoas que não podiam ser condenadas, da condenação simplesmente pela oposição ao regime, né? O presidente da ordem... Trabalho muito difícil para os advogados da época, né? Muito difícil. E quando uma das coisas que nós fizemos na Comissão de Verdade da Ordem foi, junto com o Serviço de Patrimônio da União, e com a ajuda da Assembleia Legislativa, do Ministério Público Federal, foi recuperar o prédio onde funcionou a Justiça Militar em São Paulo, e para a Ordem dos Advogados e para ex-presos políticos, o núcleo de oposição, o núcleo de memória de presos políticos, nós recuperamos esse prédio onde será instalado o Memorial da Luta pela Justiça, né? Na inauguração desse memorial, no ano passado, o presidente Marcos da Costa relembrou esta fala do Idibal. Eu havia contado a ele Idibal disse que um dia chegaria a democracia e eles teriam que sair desse prédio, né? Chegou esse dia, né? Então nós entramos no prédio que teria sido a Justiça Militar, que havia sido a Justiça Militar, e ali então os advogados se colocaram, ex-presos, foi um momento de muita emoção. Essa é uma história que tem muita emoção no meio. A gente pensa que houve um momento que era só medo ou só heroísmo. Não, haviam histórias muito... Ainda hoje eu me emociono. Em 1975, quando morre Vladimir Herzog, quando nós vamos à missa de Vladimir Herzog no escritório, nós combinamos que só alguns advogados iriam, havia um que ficaria de fora, exatamente para se acontecesse alguma coisa. Quando eu aceitei representar a família de Manuel Fiel Filho, que foi morto também pelo DOI-CODE, mas tentar reabrir o inquérito policial, eu fiz uma reunião de família que compareceu minha mulher, as duas filhas pequenas no colo, não entendiam nada, mas sentiam um momento. Aí fizemos uma reunião, eu falei: eu recebi esse caso,
quero aceitar, a Justiça e Paz, a Comissão de Justiça e Paz havia me pedido, Zé Carlos Dias, eu vou aceitar e eu não sei o que vai acontecer. Então as meninas, minhas filhas tinham passaporte desde os 2 anos de idade. Uma das alternativas nossas é ir para o Paraguai, onde a gente tinha muitos amigos. Imagina, sair do Brasil e ir para o Paraguai, essa era uma alternativa. A gente não sabia o que ia acontecer. A América Latina inteira, isso é bom que se diga. Advogados argentinos foram assassinados em seus escritórios. Advogados uruguaios foram perseguidos à morte. Advogados chilenos foram para o exterior, todos. Advogados brasileiros tiveram seus escritórios invadidos, o meu escritório foi invadido. Foram presos, falsificavam-se provas contra eles, né? Então era uma história muito, muito difícil e a gente convivia com um certo humor com essa dor toda e com essa injustiça toda, a gente convivia com um certo humor. E ainda hoje, quando a gente se reencontra, há uma fraternidade. No Memorial da Resistência, nessa exposição Advogados da Resistência, eu encontrei com o filho de Heleno Fragoso, e que estava, o Fernando Fragoso, que estava com o João Pedro, que era o neto do Heleno Fragoso, e contei para o neto do Heleno Fragoso algumas histórias do Heleno Fragoso. Né? Super interessante. Ele ficou muito emocionado, claro. E é exatamente essa fotografia do que a gente queria. Contar para as novas gerações o que aconteceu, como os advogados se saíram da história da extinção do habeas corpus, como se saíram. Criaram outras figuras, o advogado fazia coisas, o advogado representava o STM dizendo, fulano foi preso. Entendeu? E para quê? Para dizer, olha, há testemunhas da prisão dele, não pode desaparecer. Há testemunhas da prisão dele, não pode ser executado. Então, e isso às vezes funcionava. Por quê? Porque havia gente de bem entre os militares. Havia alguns ministros do STM que eram pessoas de bem. Havia outros que não, mas havia ministros que eram pessoas de bem e que não suportavam o ambiente de tortura que se vivia. Né? Havia um grande silêncio sobre isso, mas eles sabiam, eles tinham informações da caserna que estava acontecendo tortura e eles se incomodavam com isso. Houve generais de bem que fizeram isso e eu mesmo, quando fui preso com outros advogados, porque denunciamos que um delegado de polícia procedia a afogamentos no presídio Tiradentes, né? Uma das presas comigo é a doutora Rosa Maria Cardoso da Cunha, que hoje ocupa a Comissão Nacional da Verdade. Quando nós fomos presos, o Heleno, representamos ao Superior Tribunal Militar, Heleno Fragoso nos defendeu e cunhou uma frase que eu contei isso ao neto dele. Em São Paulo, terrorista é a justiça militar, né, pelo que fazia. É uma coisa ainda hoje me causa. E os ministros do STM, à época, censuraram os juízes auditores que, em vez de mandar processar aquele delegado que fazia absurdos num espaço que era o presídio político, eles prenderam os advogados que denunciaram. Então, e esse sentimento de impotência diante da ditadura militar, diante da repressão, né? Porque, na verdade, você observava aí absurdos acontecendo, tentava proteger aí o seu cliente e tinha esse sentimento de impotência de não conseguir. Como é que você lidava com isso, Belisário? Olha, você pegou um ponto chave. Os advogados tiveram que decidir qual era a missão deles. Normalmente a missão do advogado é defender o cliente, absolvê-lo, obter uma pena menor, né? Mas nós entendemos, porque os presos políticos nos ensinaram, que a nossa missão era, primeiramente, denunciar a arbitrariedade, denunciar a tortura. Por vezes, o cliente pedia que se denunciasse fatos que ele viu, né? A desaparição de alguém, a morte de alguém, pessoas se esvaindo em sangue, que de repente é retirada, gritos que de repente cessam, né? Pessoas sendo retiradas da cela e nunca mais aparecendo. Então, para eles, mais importante que a defesa, mais importante do que a absolvição, era denunciar esses fatos. Né? Muitos jornalistas nos traziam fatos e noticiavam o que o advogado falou sobre aquele fato que era trazido pelo jornalista. Era um ambiente de terror, mas vou dizer a você que a gente não se sentia muito impotente, não. Eu acho que essa denúncia das atrocidades, a denúncia internacional das atrocidades, a denúncia das torturas, das prisões sem razão, das execuções, enfim,
e cumulado com o descumprimento da legislação. Eles criaram uma legislação paralela, essa foi uma fórmula que aconteceu no Cone Sul inteiro. Eles criaram uma ordem paralela à ordem institucional, depois revogaram a ordem institucional e não cumpriam a ordem jurídica paralela. Eles criaram vários instrumentos, inclusive Código Penal Militar, Lei de Segurança, foram só nesse período da ditadura, foram 4, né? E descumpriam o que criavam um prazo de incomunicabilidade de 10 dias, depois 30 dias, e descumpriam. Pessoas ficaram incomunicáveis 60, 90, 120 dias. Então, os advogados se sentiam importantes, eles se sentiam participantes à medida que eles assistiam os presos, a quem eles respeitavam muito, que haviam se insurgido contra a ditadura, mas à medida em que também eles denunciavam isso, né? Às vezes, mais importante do que a sustentação oral era a entrevista ao jornalista depois. Claro, era um momento de divulgar, né? Era isso. Perfeito. Belisário, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas a gente volta. Okay. O NGT Entrevistas volta já já.